Gente, que saudade de vocês. Que bom estar aqui de volta. Eu fiquei 2 semaninhas, né, de intervalo, de férias. Foi bom pra dar uma descansada, né, dar uma renovada, uma energizada. Mas a gente fica com saudade também da rotina, né? Então hoje vamos escolher esse tema, porque eu acho que é um tema muito apropriado, né, que é a importância do recomeçar. Né? O recomeçar é uma palavra assim fundamental para a saúde emocional, para a nossa humanidade. Quando a gente entende, né, gente, o que é saúde emocional, né, quando a gente faz as pazes com a nossa humanidade, a gente entende que recomeçar é algo sempre muito necessário. E quando a gente geralmente fala de recomeçar, a gente pensa geralmente em coisas ruins, mas não. O recomeçar, ele fala muito sobre processos da vida. Então, assim, a vida ela é fluida, a vida ela é feita de movimentos, né? Então, ela é feita de inícios e fins, né? Então, seja de um ano, seja de um relacionamento, seja de da vida, a carreira ali, né, que tá mudando, eu tô indo para um novo cargo, ou eu tô começando uma nova carreira, seja de uma fase da minha vida, né, da faculdade, ou da adolescência, do adulto, seja eu vou começar a maternidade, eu vou começar. A vida, ela é fluida, isso é vida. E a gente tá o tempo todo tendo que recomeçar, né? A gente tá o tempo todo tendo que lidar com processos, a gente tá o tempo todo tendo que... veja, até coisas boas que a gente desenvolve na nossa vida, vamos dizer, você investe pra caramba no seu trabalho. Então você tá investindo pra caramba no seu trabalho. E isso vai gerar uma novidade que vai ter que fazer você recomeçar na sua vida profissional, que quer dizer o quê? Eu vou ter que desenvolver novas habilidades ali, como chefe, como líder, como, né? Óbvio, Adri, mas eu não vou recomeçar do zero. Não vai. Mas quando a gente fala sobre recomeçar, gente, nunca a gente vai começar do zero, porque a gente sempre vai ter experiência da vida. E a grande questão é essa. A grande questão é essa, né? É o que a gente faz das nossas experiências de vida. Porque se a gente faz o construtivo, se a gente sabe usar das nossas experiências de vida, recomeçar se torna cada vez mais fácil, né? Recomeçar se torna cada vez mais potente na nossa vida. E aí, para começar, né, aqui a nossa live de hoje, como eu sempre gosto, eu separei uma frase para vocês. Eu separei 4 pontos, tá, gente, que eu acho importante, né, trazendo para vocês a importância do recomeçar. E eu vou destrinchar com vocês, junto com vocês hoje, esses 4 pontos, tá? Exatamente, Joselita, para recomeçar, pra gente deixar as cargas pesadas para trás, pra gente conseguir respirar fundo, se recomprometer, se reenergizar e voltar a dar novos passos. Estamos aí começando um ano, um ótimo momento pra gente se recomprometer com a gente mesmo. Então fiquem até o fim da live, gente, porque eu sempre deixo, assim, as conclusões são sempre partes fundamentais da live. E eu deixei um texto, assim, ó, eu amo esse texto. Eu deixei esse texto pro final, assim, porque a gente vai fechar com chave de ouro, tá bom? E vai convidando aí, vai convidando. Vamos aumentar essa live aí. Vamos aumentar esse povo desse desenvolvimento pessoal. Vamos investir na nossa saúde mental, porque se tem uma coisa que 2020 ensinou pra gente, é que a gente tem que cuidar da gente, né? Não que a única coisa que a gente tem poder na nossa vida é a nossa saúde, é a gente mesmo. Que o resto, enfim. Quem imaginava no início de 2020 que a gente ia viver uma pandemia, gente? Quem imaginava? Eu fiquei pensando. Esse ano novo eu passei dormindo, basicamente, né? A virada do ano eu passei basicamente dormindo. E o ano passado eu passei numa viagem com os amigos, né? Curtindo. E eu fiquei pensando, gente, como a vida é, né? Como a gente de fato não tem poder de muita coisa, porque eu estava, né, numa viagem, nunca ia imaginar que estaria vivendo uma situação como essa de pandemia, né? Mas é isso. E aí eu acho que entender que cuidar da gente, investir na gente, é um investimento de fato, porque a vida ela vai apresentar situações diversas, ela vai acontecer e a gente não tem controle, a gente tem poder sobre a nossa vida aqui. A gente não tem controle da vida, a gente tem poder da vida e são coisas diferentes, vocês conseguem perceber? Né? Poder na vida é quando a gente investe na gente. Então a gente tá saudável, a gente tem autoestima, a gente confia em nós mesmos, a gente tá instrumentalizado emocionalmente, né, para lidar com as circunstâncias da vida, e aí a gente não é pego desprevenido. A gente consegue, a gente tem ali habilidades, plasticidade,
né? A gente tem resiliência para lidar com as circunstâncias, a gente tem saúde emocional, ou seja, a gente consegue canalizar as nossas emoções de uma forma construtiva. A gente sente dor, óbvio, né? Dor é humano, a gente vai sentir dor, mas a gente consegue expressar isso de uma forma construtiva, porque a vida ela é assim. Hoje foi uma pandemia que pegou todo mundo, todos nós juntos. Mas quando não é uma pandemia, tá acontecendo uma coisa na sua vida, igual a Joselita tá colocando aqui, né? Ela terminou um relacionamento. Então, alguém tá terminando um relacionamento, o outro tá se frustrando com uma outra coisa, o outro perdeu alguém importante, o outro se frustrou no trabalho. A vida. E coisas boas também vão estar acontecendo, porque a vida ela é processos, né, gente? Então, poder e não controle. Quando a gente fantasia com controle, a gente acaba não investindo no real poder e fica achando que tem controle. A gente fica ali tentando controlar as relações, a gente fica tentando ali controlar o trabalho, a gente fica tentando controlar ali os ambientes, as situações. Tudo escapa pelos dedos. Mentira, não tem. Então, quando a gente vê, ó, tudo escapou pelos dedos. E a gente não investiu onde a gente verdadeiramente deveria investir, que é aqui, né? Que é onde a gente tem poder. Então, vamos lá, começar. Eu separei uma frase, né? Que é uma frase que fala exatamente, né, sobre processo. A importância de entender que o recomeçar é o que vai fazer a gente ficar cada vez melhor, né? Eu vou dar alguns exemplos bem nítidos para isso. Vamos lá. A coragem começa quando você passa a entender que você a tem. A coragem cresce forte em vitalidade cada vez que é usada. O que ele quer dizer aqui? Que você precisa usar a sua capacidade para desenvolvê-la. Aqui ele falou da coragem, mas vamos ampliar isso daí para qualquer outra capacidade? A capacidade de se expressar. Como que a gente desenvolve a capacidade de se expressar? Né? Às vezes as pessoas falam assim pra mim, Dri, mas você fala tão bem. Como é que você fala tão bem? Eu desenvolvi isso. A primeira vez que eu fui, que faz 1 ano e pouco já, né? Que eu fui falar pra câmera, né, num vídeo, meu Deus do céu. Eu falei pro Daniel, que é o meu câmera, né? Que é o editor, e enfim. Eu falei pra ele. Eu quase que eu desisti, que eu falei, né, que eu tô mexendo com isso? E de fato o que me segurou ali foi meu propósito. Não, eu quero falar com as pessoas, eu quero falar sobre saúde, é o que eu amo, é o que eu gosto. Mas, gente, tudo tem um início. Se a criança na primeira queda desistisse de andar, ninguém andava, né? A gente engatinhava. Porque a criança, ela precisa entender que ela tem que recomeçar. E ela faz isso até de uma forma meio instintiva. Ela levanta e faz de novo, e tenta de novo, concorda? E assim a gente precisa entender que aprendizado, desenvolvimento acontece com processo. A queda, a falha, né? Ela é algo previsto. Não tem dúvida. Se você vai iniciar algo na sua vida e você tem dúvida se você vai falhar, eu já estou te adiantando, vai. Já estou adiantando agora. Se você vai iniciar algo e você tem dúvida de que você vai sentir medo, vai sentir medo. Se você vai começar algo e você tem dúvida que você, não sei, vai ter que aprender muita coisa, vai. É assim. A gente desenvolve, a gente não é pronto. E aí a grande questão da doença, do que gera o adoecimento, é que a gente exige da gente uma coisa que a gente não tem. Entende? Exatamente, a gente exige da gente. Eu vou falar, gente, disso, sobre terminar relacionamento e essa questão da necessidade da gente recomeçar. Vai ter um tópico que eu vou falar basicamente sobre isso, tá? Então podem aguardar que eu vou estar falando bem sobre isso, tá? Porque é isso, quando eu falo do recomeçar, isso abrange muitos temas, né? Muitos pontos da vida. E aí eu vou ter um tema que eu vou falar exatamente sobre isso. E eu vou usar bem esse exemplo do relacionamento, então é só aguardar que eu vou falar sobre isso. Tá? Então veja, se a gente não entende, gente, que a vida, a gente só chega em algo, a gente só desenvolve uma potência, uma capacidade, né? Se a gente tem experiência, se a gente tem vivência e experiência, se a gente não tem disposição para aquelas frustrações e aquelas falhas, a gente nunca vai desenvolver.
Então, é importante que a gente tenha disposição para o recomeço. E aí isso é base para o processo terapêutico. Porque quando uma pessoa chega na terapia e ela tem uma neurose, ela aprendeu a vida inteira a pensar e a refletir a vida a partir daquela neurose. Por exemplo, ela chega na terapia e ela tem uma neurose de que ela precisa agradar as pessoas para ser amada. Então ela precisa estar servindo para ser amada. Vamos dizer que essa é a neurose da pessoa. E aí a gente começa a trabalhar ali e ela começa a entender de onde que ela aprendeu isso, por que que eu fantasio isso, né? Ela começa a desenvolver, né, amor próprio. Então ela começa a entender que ela tem o direito sim de dizer não, que ela tem o direito de ter os limites dela e ela pode ser amada, né, nos limites dela, ela tem o direito de ser amada na individualidade dela e nos limites dela e etc. Isso quer dizer que essa consciência vai fazer com que ela já esteja pronta, né? Isso mudou a psique dela numa primeira consciência? Não. Ela precisa reaprender, é uma reabilitação. Ela vai se reabilitar no se relacionar. Porque vai chegar uma situação em que ela vai dizer sim no automático. Ela vai servir no automático. Ela vai agradar no automático. Quando ela não tiver referências ainda, porque ela ainda não desenvolveu aquela nova referência ainda, ela vai voltar pro automático. E aí ela chega na terapia, putz, você não sabe o que eu fiz. Me abandonei de novo pra fazer lá a coisa pelo fulaninho. Fiz de novo, que aí o problema da terapia é porque a gente começa a ter consciência, né? Aí a gente começa a ter consciência e a gente já vai pra terapia como? Meu Deus do céu, fiz de novo esse trem. Lá tô eu fazendo de novo. Isso, gente, é esperado na terapia. Inclusive é uma coisa que eu já trago com antecedência. Ó, você tá tomando consciência disso? Não ache, né, que isso é algo que acabou pra sempre. Zerou na sua vida. Não, gente. A gente precisa entender que a vida é feita de processo. A gente precisa de experiência para desenvolver, para se habilitar a novas possibilidades. Então, se você quer crescer e desenvolver, a gente precisa aceitar o recomeço, acolher o recomeço, ressignificar o recomeço. Quando a gente aceita o recomeço, porque veja, quando a gente falha em algo, quando a gente se frustra, ou quando a gente tem que começar algo novo, porque o recomeço ele pode estar em todas essas áreas, né? Por exemplo, vamos aí o exemplo das meninas que falaram do fim do relacionamento. Então acabaram o relacionamento, estão lá presas, precisam recomeçar, né? Aquele término gerou ali uma neurose, um trauma, e elas precisam abrir mão daquilo e recomeçar a vida, né? Abrir mão, curar daquela dor para que aquilo não continue influenciando elas na vida delas. Quando a gente fala de um recomeço, a gente... Ai, saudade também. Quando a gente fala de um recomeço, a gente tá falando exatamente, né, sobre o processo da vida, né? Sobre estar processando a vida. E quando a gente fala sobre aceitar, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode se concentrar em duas coisas na vida. A gente pode se concentrar na dificuldade, na falha, no erro. Ou a gente pode se concentrar na solução, na saída, na necessidade. E a diferença entre esses dois é a nossa saúde. Pessoas com autoestima, ou seja, pessoas que têm uma boa relação consigo mesmas, pessoas que se amam, pessoas que têm uma boa autoimagem, que se querem bem, né? E isso, gente, assim, na linha humanista, é a base da terapia. A base da terapia da linha humanista é desenvolver um vínculo consigo mesmo. O que nos adoece a gente passa por um processo adaptativo que nos gera um distanciamento de nós mesmos. Para nos adaptar à sociedade e à família, a gente se distancia da gente. A gente quer tanto ser aceito, aliás, a gente não só quer, a gente precisa dessa aceitação. A gente necessita, enquanto criança, dessa aceitação, dessa confirmação. A gente não sabe se nosso valor enquanto criança, né? A gente precisa que aquela pessoa, que aqueles adultos e aquelas pessoas e aqueles grupos nos aceitem. Então a gente começa um processo de alienação com nós mesmos. E aí a gente fica refém naquele momento do que os grupos e as culturas falam da gente. E aí a gente muitas vezes, né, infelizmente,
vai absorvendo, né, muitas coisas destrutivas e vai desenvolvendo uma autoimagem muito falha, muito destrutiva e distorcida sobre nós mesmos. E essa autoimagem distorcida sobre nós mesmos, né, acaba gerando na nossa vida um sentimento, né, e um foco onde a gente quer reforçar aquilo. Então, por exemplo, eu vou lá e vou começar aqui a fazer o vídeo. E aí vamos dizer que aí num dos vídeos eu falo uma frase errada. O que a minha neurose vai dizer? A minha neurose, ela vai focar naquilo e vai falar assim, tá vendo como não vai dar certo? Não vai dar certo. Tá vendo como você não é boa o suficiente? Tá vendo como... Nossa, as pessoas... Ou a neurose vai falar, as pessoas vão te ridicularizar, as pessoas vão te rejeitar, as pessoas vão te abandonar, as pessoas vão... A neurose, ela faz, por exemplo, a síndrome do impostor, né? Então a pessoa tem gente que estuda e ainda assim não se sente seguro com o que tá falando, se sente um impostor naquilo. É isso que a neurose vai fazer. Essa é a distorção da autoimagem. A neurose, ela quer se provar na vida. Mas veja, errar uma frase num vídeo é algo que todo mundo tá suscetível. É algo que eu, você e todo mundo pode viver. E isso é o que acontece o tempo todo na terapia, né, gente? As pessoas vão trazer coisas que muitas vezes todo mundo vive, mas a forma que a gente sente e percebe aquela coisa tem um impacto direto a partir de como eu me percebo na vida, a partir da minha saúde emocional. Uma pessoa que tem uma boa saúde emocional, ela vai olhar o erro do vídeo e vai falar assim, tudo bem, como é que eu posso resolver isso? Ah, eu errei. Vou prestar mais atenção, como é que eu posso me ajudar pra prestar mais atenção? Tem como cortar essa parte? Ou, vou deixar assim, tá um errinho bobo, vou deixar assim mesmo. A pessoa, ela vai atrás de uma solução. Aquilo não define ela. Ela vai olhar e falar, não, mas o vídeo tá tão bom, isso daí não é tão visível, ou não compromete tanto, ou eu posso cortar. Aquilo não define ela não tá querendo nutrir uma neurose. Ela tá olhando a partir, né, já que ela tem uma boa autoimagem, a partir da solução, do que é positivo, do que é construtivo. Entende? Então, quando a gente tem uma boa autoimagem, a gente entende que a falha, o erro, o recomeço, lidar com as frustrações, o que acontece, por exemplo, num término de relacionamento? Quando a gente tá com uma baixa autoestima, a gente nutre um monte de neurose com aquilo. A gente pega aquele fim de relação e nutre as feridas de abandonos paternos. Às vezes a dor daquele término não é a dor referente àquele término. É ferida antiga, que não tá resolvida. É dor de pai que abandonou, de mãe que foi indiferente, de violência, que deixou essa pessoa com uma autoimagem distorcida, de baixa autoestima, de inferioridade, de insegurança. Às vezes o sentimento ali não é, vamos dizer assim, a intensidade daquela dor nem é compatível com o fim daquela relação. Às vezes a pessoa até fala, eu nem sei se eu gostava mais tanto daquela pessoa assim, mas sofre um monte com aquele fim. Porque às vezes é isso, né? A neurose está se nutrindo, as feridas mal resolvidas estão, né, se nutrindo. E isso é recomeçar, inclusive, né, gente? É a gente curar. E isso, a gente não teve poder enquanto criança do que aconteceu com a gente, né? A gente não tinha poder sobre isso, óbvio, né? Sobre o lugar que a gente nasceu, a cultura, a família, as repressões, as feridas, a gente não tem. Mas o que a gente vai fazer com isso hoje, a gente tem. E aí é importante recomeçar. É importante ter esse compromisso consigo mesmo de recomeçar. Porque o que tá por trás, a mensagem que tá por trás do recomeçar é um compromisso consigo mesmo. É um compromisso de amor consigo mesmo, tá? Então vamos para os tópicos, porque nos tópicos eu vou definir assim bem pontualmente cada um desses pontos. Então, é importante entender que a vida é feita de recomeços, né? Que as falhas, né, os desenvolvimentos e que até os próprios as novidades, elas são certas na vida, né? Ou seja, a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa aceitar. E aí é o que eu tava falando, né? A gente precisa aceitar a fluidez da vida. E aí a gente precisa cuidar daqui.
A gente precisa cuidar daqui. A gente cuida daqui e aí a gente aceita a fluidez da vida. A gente aceita a nossa humanidade e a gente aceita a fluidez da vida. E aí a gente consegue, então, ter soluções criativas, a gente consegue canalizar a nossa energia para coisas construtivas, resolutivas, né? E não ficar ali, né, nutrindo feridas, neuroses, né, com situações que vão acontecer, né, que são circunstanciais da vida. Perdas, términos, frustrações que vão acontecer. Então a gente precisa cuidar daqui pra gente conseguir lidar de uma forma mais saudável com essas dores da vida, que fazem parte da vida também, e conseguir ter mais habilidade e talvez até um pouco mais de rapidez nos recomeços, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto então que eu coloquei aqui, tá? Dos 4 que eu quero conversar com vocês hoje é exatamente entender o processo. Então, o que eu queria dizer aqui com vocês hoje é exatamente sobre a gente aceitar, né? Aceitar os recomeços. Parar com essa fantasia de que a gente tem que ser perfeito. Gente, buscar perfeccionismo tá longe de ser saúde. Perfeccionismo não é saúde. A gente precisa entender isso. Perfeccionismo é uma tentativa de compensar uma baixa autoestima. Então eu me acho tão quebrado e tão insuficiente que para compensar isso eu tenho que ser perfeito. Perfeito. Porque uma pessoa que está com uma boa autoestima, ela entende, acolhe e compreende que ela é falha. Porque isso é essência humana. A gente não é robô, a gente é humano. Então, tem que entender essa questão, né, do perfeccionismo. E aí eu tô trazendo isso exatamente por quê? Porque quando a gente entende que aceitar recomeços é ter que lidar com a vida, né, a gente para de perder tempo, né? A gente para de perder tempo em ficar sofrendo tanto com a nossa humanidade e a gente se concentra mais em desenvolver e amadurecer a nossa humanidade. Percebe? Olha só. Muitas vezes as pessoas falham e elas têm muita dificuldade de se responsabilizar pelas falhas delas. Não é porque elas não se arrependem, às vezes elas até se arrependem, muitas vezes elas até se arrependem, mas elas têm muito medo da rejeição. E por isso eles têm muito medo. Olha que nhaca isso. Vamos dizer assim, fazer uma situação hipotética. Vamos dizer que chega um casal na terapia. E aí ela descobriu que ele traiu ela. Ela descobriu. Ela quer perdoar ele. Ele tá arrependido. Mas ele tem muita dificuldade de falar sobre isso. Sobre o erro dele. Sobre a falha dele. Porque ele aprendeu a vida inteira de que ele não podia falhar. Então ele tem muita dificuldade de falar sobre isso. Mas o que aquela pessoa precisa, aquela pessoa que foi traída, o que ela precisa naquele momento, é que o vínculo de confiança ali seja reconstruído. E como isso vai ser reconstruído, né, gente? Com novos processos, novas experiências. Precisa ser digerido, precisa ser conversado, falado. Entenda que quando a gente não aceita, né, a nossa humanidade, quando a gente não aceita recomeçar, e aí nesse caso a relação precisa recomeçar, né? A gente tem um ponto de recomeço ali da relação, né? A pessoa não topa falar sobre ela, não topa falar sobre os defeitos dela, a dificuldade dela, ela não consegue aquilo que ela quer, que é melhorar aquela relação, pelo simples fato, né, gente, de que a gente fantasia de que ser falhos nos torna, não sei nem usar a palavra, mas assim, a pior coisa que existe no mundo. Então assim, ser falho é uma coisa tão abominável, que o recomeçar se torna distante. É a mesma coisa sobre, por exemplo, a frustração de um término. Então, terminar. E aí a pessoa entende que aquilo tem a ver com ela. Ela não foi boa o suficiente naquela relação, né? Que já tá errado.
né? Porque uma relação, ela é composta de duas pessoas. Existem ali, né, processos que aconteceram ali de forma conjunta. E aí isso é muito subjetivo, né, de cada casal. Quando a gente não aceita o recomeçar, quando a gente fica preso na dor, né? Quando a gente fica preso na dor, né? A gente acaba impedindo de viver exatamente aquilo que me gera dor, que é o quê? O afeto. O que tá me gerando dor nessa situação? Eu perdi um afeto. E aí quando eu fico preso nisso e me impeço de recomeçar, né? Eu tô impedindo exatamente de me oferecer de novo aquilo que eu desejo, que é o afeto. Que é a mesma coisa nessa situação. O recomeço, gente, é o caminho para alcançar aquilo que eu desejo. O recomeço é o caminho. O recomeço é o que faz eu chegar mais longe. Então, o primeiro ponto é exatamente entender que a vida é feita de processo. A gente tem que aceitar e topar o recomeço diariamente. Às vezes a gente programa uma coisa para o nosso dia e aí no meio do dia acontece alguma coisa e foge. Se a gente for desistir da gente por causa disso, é isso, né? No primeiro dia a gente vai desistir da gente. A gente tem que recomeçar diariamente, semanalmente, mensalmente, nos nossos desafios, entender as nossas dores, entender os nossos desafios, entender que vai ter coisas que a gente vai superar mais rápido, entender que tem coisas que vão ser mais desafiadoras, entender o que a gente precisa, qual é o suporte, e que o recomeço é a resiliência. Recomeço é resiliência, né? Recomeço é saúde, é acolhimento, é amor próprio, isso é recomeço, né? Recomeço é a gente conseguir se concentrar, né, em um olhar construtivo e positivo da vida, né? Onde a gente acolhe a nossa dor, mas ainda assim a gente percebe e entende que vale a pena ainda e tem muito para viver e que a gente pode chegar lá. E aí isso já leva, né? Aí eu coloquei até aqui. Não há maturidade sem experiência, sem vivência. Então, não pare de querer pular etapas. É esse o convite. Pare de querer pular etapas, né? Não adianta a gente querer sair desse ponto e chegar nesse sem entender que o caminho não vai ser assim. O caminho vai ser assim. E só vai chegar aqui quem tiver a fim de seguir esse caminho. Hoje, gente, quando eu olho pro meu relacionamento, e agora falando de forma bem sincera e honesta com vocês, que é uma coisa que inclusive a linha humanista usa, né, que é o compartilhar. Falando de uma forma bem sincera com vocês, eu já tive momentos na minha vida em que eu tive atitudes enquanto pessoa que buscava uma relação amorosa muito contraditória. Muito contraditória. Eu tinha atitudes muito destrutivas para quem buscava uma relação amorosa saudável. E eu tive meu processo. E por que eu alcancei uma relação saudável? Porque eu aceitei o recomeço várias e várias e várias e várias e várias vezes. Comigo. Eu aceitei o meu recomeço, eu me responsabilizei pelos meus recomeços. E eu fiz isso por amor a mim, não foi pelo amor ao outro. Pra mim, porque eu queria uma relação saudável. Pra mim, porque eu mereço afeto. Por mim e do outro. Então, um desses processos foi, por exemplo, parar de beber. Então, lá no início do meu relacionamento, eu bebia. E aí, nunca deu certo. Nossa, eu bebia e aí virava uma briga quando a gente bebia. Não dava certo de jeito nenhum. E já não dava certo antes. A bebida e eu, nunca deu certo. Já não dava certo antes. E eu olhei para aquilo e falei, cara, tá na hora de eu tomar uma decisão na minha vida. Tá na hora de eu mudar isso na minha vida e me responsabilizar, porque isso é meu. É uma questão minha, não tem mais a ver com ninguém. É minha vida. E eu não quero. Isso é um processo individual. É um processo meu. E eu me responsabilizo por isso. E tem 6 anos que eu não bebo. 6 anos que eu não bebo. 6 anos que eu vou pra festa, me divirto, saio com meus amigos, curto. Eu tô falando que essa é a solução de vocês, gente? Não, tô falando que essa é a minha solução, é o meu processo. Meu processo. Esse é o meu processo. Percebe? E isso foi um recomeço pra mim naquele momento. E que foi fundamental e que me fortaleceu. E além de vários outros,
né? Além de processos emocionais que eu tive que ter também no processo da vida, né? Da vida de parceria. E óbvio que hoje tem uma relação saudável, não é graças só a mim, né? Eu tenho um companheiro que também se responsabilizou pelo dele, tem, assim, comprometimento, né? Em querer crescer nesses pontos também. Mas veja, isso é o recomeço, é processo. É entender que é mais do que ser... E isso é uma coisa que eu sempre falo assim, uma qualidade, se eu fosse colocar assim, qual é uma qualidade melhor? Ser bom ou ter disposição de melhorar? Essa pra mim é uma qualidade melhor. Eu acho que ter disposição de melhorar é uma qualidade melhor do que ser bom. Sabe por quê? Porque ter disposição de melhorar é uma pessoa que é saudável, que eu tenho uma garantia de que essa pessoa é saudável. Porque uma pessoa que é boa, ela não necessariamente é saudável. Olha, eu já recebi no meu consultório pessoas profissionalmente dizendo assim, de muito destaque. Pessoas não saudáveis. Pessoas não saudáveis. Muito boas no que faziam, mas que não eram saudáveis. Uma pessoa que tem disposição de melhorar é uma pessoa que, com garantia, é uma pessoa saudável. Por quê? Porque ela tá com disposição de recomeçar. Ela tá com disposição de olhar para a humanidade dela e para ela. Que é exatamente o que eu falei ali no início. O que eu falei para vocês no início? É a questão de não de ser perfeito, mas de ter disposição de viver os processos da vida. E aí, é o segundo ponto que eu coloquei aqui, que é ressignificar o erro. O que é significar o erro? É exatamente parar de significar a falha humana como uma coisa abominável, horrível, que faz de você a pior espécie do planeta. Parar com isso. E aí isso entra até na questão que a gente trabalha hoje, gente, que é a cultura do cancelamento. Gente, se a gente for cancelar, todo mundo vai ser cancelado. Acabou. Acabou. Eu, você, todo mundo vai ser cancelado. Ai, Dri, mas não tem gente que tem que ser cancelado? O povo fala que eu tenho um coração muito mole. Mas às vezes eu sou dura também. Mas, ó, veja. Quando é tóxico e abusivo, você tem que se distanciar. Com certeza. Porque você não tá aqui pra salvar ninguém. Você não tá na vida pra salvar ninguém. Você não tem que estar salvando ninguém. Não é isso, né? Você não tem que estar na vida pra salvar uma pessoa ao preço de te maltratar e de te destruir. Isso não é amor. As pessoas confundem isso. As pessoas acham que tudo bem, o outro tá lá maltratando ela e ela tá lá tentando convencer ela, o outro, porque tadinha, porque ele sofreu de muito na vida, então tudo bem ele tá aqui me xingando, me agredindo, me violentando, eu tô tentando mostrar pra ele o que é o amor. Não, gente, não é isso. Aí você tem que se distanciar, ir-se embora, cuidar da sua vida. Não é disso que eu tô falando, tá? E aí você precisa realmente cancelar essa pessoa da sua vida. O que eu estou falando da cultura do cancelamento é o quê? É a gente pegar uma falha de um ser humano, né? Pegar simplesmente uma falha e usar daquilo como uma definição do outro, né? Então, assim, usar daquilo... E aí, assim, é uma coisa que tem acontecido muito na internet, que assim, eu uso daquela falha pra justificar as minhas agressões, né? Então, eu uso daquilo para eu me tornar agressivo. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? E aí, e olhar, né, pra isso. Porque muitas vezes... O que precisa é uma conversa, o que precisa é uma pontuação. É claro que o outro precisa de disposição, né, pra isso. Mas eu uso isso, na verdade, é um dos pontos, né? É uma das intenções muito aqui do meu canal. É de falar, é de desrotular, é de tirar, né, um pouco desse conceito que tem sobre doença mental, sobre saúde mental, sabe? De trazer mais leveza pra tudo isso, mais... forma cotidiana, um olhar mais cotidiano, mais compreensivo, mais didático, mais palpável, né? É um dos pontos, assim, eu nem gosto muito de ficar só falando sobre relacionamentos, eu sei que é um tema que as pessoas gostam muito, mas eu gosto de falar sobre humanidade, porque eu acho que quando você tá bem resolvido com a sua humanidade, você vai ser bom, você vai saber se desenvolver bem no seu relacionamento, né? Você vai saber se desenvolver bem em outros pontos. Mas sim, então a gente tem que tomar cuidado e ressignificar a falha. Pra quê? Pra que a gente tenha mais disposição à vulnerabilidade.
Vulnerabilidade, gente, não é fraqueza. Vulnerabilidade é igual a vida. A gente só vive quando a gente tem disposição a estar vulnerável. Tri, mas se eu não tô vivendo, eu tô o quê? Tem uma outra forma de estar na vida, que se chama sobrevivendo. Muitas pessoas estão na vida sobrevivendo em termos emocionais e não vivendo. Sobrevivendo. Sabe o que é sobreviver? Eu tô só reagindo ao mundo. Eu tô só me defendendo da vida. Eu tô só pegando o básico. Eu tô só pegando o que dá. Eu tô só sobrevivendo. Eu tô sempre ameaçado, eu tô sempre inseguro. Eu tô só fazendo o basiquinho. Eu tô só aceitando migalhinha, que é o que eu acho que é o que eu mereço. Então, entenda, isso é só sobrevivência. Isso é o conceito de uma mente adoecida. Viver tem a ver com criatividade, autenticidade, tem a ver com expressar, tem a ver com vincular, tem a ver com ir pra vida, tem a ver com se arriscar. E aí precisa de vulnerabilidade. Eu preciso topar estar vulnerável. E vulnerabilidade é coragem, é força. Isso é vulnerabilidade. Porque eu topo me expor. Eu topo estar aqui. Quem não leu, gente, ainda o livro Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown, tem que ler. Maravilhoso! Ela simplesmente fez uma pesquisa com as pessoas sobre os maiores medos, vergonhas e culpas. Que é exatamente isso. Que é exatamente as nossas neuroses. Que nos deixa preso, enrijecido na vida. Então a gente precisa ressignificar o erro. A gente precisa entender que errar faz parte da vida e que quando a gente falha, erra e a gente tem responsabilidade de olhar para aquilo e falar: errei, me dá aqui que é meu. E a gente topa lidar com as consequências daquilo, aquilo vai dar pra gente algo. Porque assim, ó, a responsabilidade é um trenzinho difícil. É um trenzinho difícil. Porque assim, ó, culpar os outros e justificar as nossas falhas traz um alívio momentâneo, né? Aí a gente momentaneamente se sente aliviado do tipo, ufa, eu não vou ser culpado por isso, né? Então assim, momentaneamente a gente tem um suspirinho sobre aquilo, né? A gente, ufa, não vou ser culpado por aquilo. Só que o preço disso, gente, da gente justificar isso, é que a gente não cresce com aquela situação. Então a gente tem uma tendência a repetir aquilo. E repetir, e repetir. E quem paga essa conta, no fim das contas, é você. Você pode até ferir as pessoas no meio do caminho. Mas as pessoas vão e você fica na sua vida. Quem fica na sua vida, o resto da vida, é você. A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown. Gente, se alguém puder escrever pra mim o nome do título e poder mandar aqui, tá? Só pra todo mundo poder anotar. A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown. Fica. Agora, vamos trocar isso. Eu vou lá e lido com a dor de me responsabilizar. Realmente, eu fiz isso. Foi destrutivo, eu fui imatura, eu fui imediatista, ou eu fui irresponsável. Eu realmente fiz isso. E aí eu vou lá e assumo isso. Isso é dolorido na hora, né? Gera uma dor, uma exposição. Mas isso vai me gerar uma construção, isso vai construir algo em mim que não tem preço, que nada vai pagar. Que é, isso me desenvolve, isso me amadurece, isso me gera crescimento pessoal. Porque no momento em que eu assumo, imediatamente eu começo a me perguntar como, por quê, onde eu posso melhorar, como desenvolver isso, o que eu preciso? Eu preciso de ajuda, eu preciso... As pessoas que buscam terapia são pessoas que tiveram essa coragem de muitas vezes perguntar pra si mesmo: mas como é que eu participo disso? Ou se não tiveram, vou ter durante o processo. Porque durante o processo é isso que vai ser conduzido. Começarem a perceber como elas participam das suas próprias vidas. Afinal, se a gente acha que a gente é refém da vida, a gente vai sempre estar angustiado na vida.
Porque a gente sente que a gente não tem controle nem poder na vida. E aí haja ansiedade, né? Haja ansiedade. E aí não tem transtorno ansioso que pare. Então, gente, é ressignificar, né? E fazer as pazes com a humanidade. E aí tem sempre uma pergunta que eu gosto de fazer, porque aí ajuda bastante a gente ressignificar essa questão do errar, né? Pra gente ir logo pros outros dois, que eu acho que vai aprofundar em outros pontos que são importantes. Me responde uma coisa. Me respondam uma coisa. Quem vocês acham que erra mais? Uma pessoa que faz a mesma coisa todos os dias. Então, uma pessoa que trabalha na mesma coisa os mesmos dias. Ou uma pessoa que sempre tá inovando e sempre querendo fazer uma coisa nova. Tá sempre todo dia experimentando uma coisa nova. Sei lá, né? Tentando fazer uma coisa nova no trabalho. Experimentando uma nova didática. Quem que erra mais? É a pessoa que faz a mesma coisa ou é a pessoa que sempre faz coisas novas? Quem que erra mais? Quem vocês acham que erra mais? O que tá sempre inovando ou o que tá fazendo a mesma coisa? Ei, todo mundo quer o livro. Ele é maravilhoso, gente. Leia. Leia, 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 leia. E é exatamente isso. A coragem de ser imperfeito. Somos imperfeitos. Aceite isso. Pare de perder tempo com perfeição. Quem erra mais é a pessoa que tá inovando. A pessoa que tá fazendo a mesma coisa não vai errar. Ela já tá fazendo aquilo há muito tempo, ela sabe como fazer. A pessoa que mais vai falhar é a pessoa que tá inovando. Concorda? É a pessoa que tá inovando. Com certeza. Agora, quem é que vai chegar mais longe? É a pessoa que tá falhando mais ou a pessoa que tá falhando menos? Agora vamos mudar a pergunta. Vamos mudar a pergunta. Tá? Não é mais quem tá inovando. Porque aí quando eu falo quem tá inovando, todo mundo vai falar quem é que tá inovando. Quem vai chegar mais longe? Quem tá errando mais ou quem tá errando menos? Porque é tudo uma questão de perspectiva. Quem vai chegar mais longe? Quem tá errando mais ou quem tá errando menos? Quem tá errando mais. Isso é topar recomeçar, isso é topar, né, a falha. Entende? Isso é topar o recomeço. Isso é você fazer as pazes com a sua humanidade. Tá? É isso. É quem aprende com erro. Tá certo, Ju. É quem aprende com erro. Mas geralmente pessoas que estão ali dispostas a inovar são pessoas que estão mais dispostas a estar vulneráveis. Concorda? São pessoas que estão mais dispostas a estar vulneráveis. Então são pessoas que provavelmente estão mais dispostas a aprender com os erros. Estão se arriscando mais. Estão mais dispostas. Uma pessoa mais rígida, mais conservadora. E aí entra o terceiro ponto, que foi o que eu falei pra vocês. Pessoas que ficam muito impactadas com o destrutivo, e aí entra lá na questão do divórcio, que vocês estavam trazendo aqui pra mim. Pessoas que ficam extremamente impactadas com o destrutivo, né? São pessoas que vão ter muita dificuldade de recomeçar. Por quê? Porque, e aí, olha esse processo, né, gente, como isso é importante. Eu vou e me divorcio. Isso já é um processo ruim, difícil. Vamos dizer que eu me divorciei porque essa pessoa me traiu, né? Eu descobri que essa pessoa estava me traindo e etc. É só um exemplo, tá, gente? Eu até costumo falar assim, eu só tô dando esse exemplo porque esse exemplo é um exemplo muito prático. Mas eu, inclusive, costumo falar, né? E isso é uma visão minha, que eu acho que existem traições muito mais graves, inclusive, do que traições sexuais apenas. Né? Não que as traições sexuais não sejam se isso é um acordo do casal, né? Mas existem outras traições, né? Abusos psicológicos que eu acho que são traições gravíssimas, né? Já que o outro confia, né? Se entrega e o outro tá ali manipulando, desqualificando e abusando, né? Do outro, enfim. Mas eu tô dando aqui, né? Esse exemplo da traição porque é um exemplo prático. Vamos dizer que eu fui traída num relacionamento e aí eu terminei. É óbvio que isso me gera dor. É óbvio que ser traído, gente, vai gerar uma dor, uma frustração enorme. Por quê? Porque eu investi meu tempo, minha energia,
minha vida, muitas vezes, né? Tem gente aqui falando que ficou 32 anos com a pessoa. É óbvio que isso vai doer muito. Vai doer. E aí, né, eu separo, a partir dessa situação eu decido separar e ali tem uma grande frustração. Existem dois tipos de dor. Existe a dor real da situação, que é uma dor que é compatível com a situação e que muitas vezes é uma dor muito grande. Essa é uma dor que a gente, enquanto humano, a gente consegue lidar. Se a gente tá saudável, a gente consegue lidar com essa dor. A gente tem competência, capacidade para lidar com essa dor. Sabe qual dor que a gente não consegue lidar? A gente não consegue lidar com uma dor que se chama dor neurótica, que é uma dor que ela se amplia. Então, o que que acontece? Eu fui traída por aquela pessoa. Então, além de eu ter sido traída por aquela pessoa, aquela dor me fez entrar em contato com um monte de dores minhas anteriores. Então, aquela traição me fez entrar em contato, que foi um pouco do que eu falei no início da live, com o abandono do meu pai, com a rejeição da minha mãe, com a desqualificação que eu recebi durante a vida inteira, com a minha baixa autoestima, com o meu sentimento de inferioridade, com minhas inseguranças, com minha... Então, aquela atitude egoísta, aquela atitude de irresponsabilidade afetiva, de abandono, de traição, faz eu também entrar em contato com outras dores. E aí eu começo a tomar uma decisão que é péssima, que é, eu não vou mais me relacionar. E aí eu quero trazer uma reflexão para vocês, gente, que é, olha o impacto que essa pessoa tá tendo na sua vida. Não basta o que ela fez na sua vida naquele momento, ela vai ter um impacto de decidir como você vai viver o resto da sua vida. Entende? Ela vai ter esse poder, porque esse poder ninguém deveria ter. E se alguém tem esse poder hoje, entenda, existe uma questão a mais. Existe uma questão a mais. Nem numa questão mais grave. Nem quando alguém que a gente ama morre. Isso justifica a gente perder o sentido da vida. A gente tem algo aqui dentro que a gente pode se conectar. Tá, Sinara? E você vai encontrar. Que bom que você já tá lá na sua terapia. Tem algo aqui dentro que a gente encontra e que vale muito a pena viver. E que aí quando a gente passa, e que aí isso pode muitas vezes ser uma portinha que abriu, uma janelinha que abriu. Você pode olhar, Sinara, a partir dessa janelinha que abriu e resolver muita coisa do seu passado. E depois entender que isso que você está sentindo hoje, uma porcentagem é do que está acontecendo agora. Mas outra grande porcentagem de coisas que já aconteciam antes. E que essa relação só nutria isso. Só reforçava isso. E que hoje você, olhando para isso a partir dessa crise e dessa situação, você tem a chance de curar aquilo lá. Para você não repetir esse padrão de relacionamento, para você se curar dessas feridas antigas e ressignificar a sua autoimagem, desenvolver amor próprio por você, saber que você é com que você é hoje, você já é o suficiente para ser amada, respeitada, qualificada por você e por alguém que você escolhe estar com você, tá? Então, isso é o poder do recomeço. O poder do recomeço é o poder do ressignificar. É a gente pegar uma crise e uma situação difícil e gerar aquilo exatamente um crescimento. E isso é o que acontece na terapia todos os dias. Todos os dias. O que é amor próprio?
Amor próprio tem a ver com um vínculo consigo mesmo. A gente, muitas pessoas não estão conectadas consigo mesmas. Não estão conectadas consigo mesmas. Estão conectadas com o mundo. Porque aprenderam a vida inteira que o que o outro acha delas é importante. E não o que elas acham delas. Entenderam a vida inteira que o que os outros esperam dela é importante. E não o que elas esperam. Que o outro quer é importante, não o que ela quer. Que o que ela tem que mostrar pro outro é importante, não o que ela precisa é importante. Então, a maioria das pessoas estão desconectadas. E aí a gente faz o quê quando a gente está desconectado da gente mesmo? A gente fica tentando, né? A gente projeta o nosso valor, a gente projeta a nossa importância no que os outros pensam e acham da gente. Então, a gente quer ter dinheiro, a gente quer ter um corpo, a gente quer ter um namorado, uma namorada para ter valor. A gente tá o tempo todo projetando em coisas externas a nossa sobrevivência e não aqui. Aí acaba uma relação, não sobrou nada. Acaba uma relação e não sobra nada. Não sobra nada. Percebe? Porque tudo que tinha tá lá, tá fora. E o que tem que existir, gente, tem que estar aqui. Ah, acabou uma relação, vai doer? Vai, porque você também investiu naquela relação. Mas a sua base tem que estar aqui. Isso é amor próprio. É amor próprio é saber que sempre vai, o que mais vale a pena na sua vida é por esse coração que bate aqui. Esse coração que bate aqui vale muito a pena. Então você encontra um propósito em você mesmo e é muito gostoso, é muito prazeroso, é muito iluminado, né? A gente conseguir ter essa conexão com nós mesmos. Muito, muito poderoso, né? A gente conseguir se colocar no colo, a gente conseguir se dar prioridade, a gente conseguir se dar preferência, a gente conseguir atender às nossas necessidades, a gente conseguir dizer não, né? É muito complicado, é muito prazeroso, muito gostoso. Eu tava lendo aqui, né, a pergunta da Lady. Fiquei viúva e meu mundo acabou. Como conseguir amar a outra pessoa? Veja, né, Lady, você vai precisar passar pelo processo do luto, né? Vai precisar. E esse processo do luto fala sobre exatamente isso, né? Um processo aonde você vai. O que acontece? Quando você perde uma pessoa, assim como quando você. Vou dar um outro exemplo. Isso gera uma dor. E uma dor muito forte. E essa dor muito forte, se a gente não processa bem ela gera um trauma. Que é um trauma pós-traumático, né? É o estresse pós-traumático, desculpa. É um estresse pós-traumático. Vamos dizer outro exemplo. Uma criança que é abandonada pelo pai. Aquilo dói tanto na criança, é tipo um estresse pós-traumático. Quando a gente não digere aquilo, quando a gente não trabalha bem isso, o que isso vai gerar na gente? Eu não quero mais viver essa dor. Então, o benefício de amar já não é tão um benefício. Não se eu tiver que viver aquela dor. Então, a questão está muito na gente processar isso. E muitas vezes a gente não consegue viver esse processo sozinho, né? A gente não consegue processar isso sozinho. Muitas vezes a gente precisa de alguém, porque nesse processo, né, de lidar com a dor que esse abandono, que essa perda gerou dentro da gente, envolve outras coisas. E aí esse processo emocional às vezes precisa de ajuda, né? Então seria bom você buscar uma terapia, não sei se você já tá em terapia, mas seria importante você buscar uma terapia para te ajudar. Às vezes na perda, né, existe muita culpa, né? As pessoas têm culpa na perda, né? As pessoas sentem que estão traindo ainda se entrar num outro relacionamento. Enfim, então vai ter que trabalhar aí algumas questões, né, emocionais para conseguir esse recomeço, tá? Mas, gente, entender que o recomeço é sempre necessário. Rigidez é o oposto de saúde. Então, independente da situação que você está vivendo na sua vida, se você desiste de você, se você tá rígido, se você tá travado, se você tá parado, se você tá... Isso é, de alguma forma, um adoecimento. É porque está adoecido. Tá? Então tem que estar muito atento e entender que isso é o oposto,
Então aqui, o impacto destrutivo em sua vida, que é o terceiro ponto que eu tava falando. A gente precisa estar atento em qual vai ser o impacto. Então eu dei o exemplo do relacionamento. Se o impacto destrutivo na minha vida me gera um trauma, esse impacto vai me gerar um trauma, isso me enrijece. Ao invés de me gerar o quê? Crescimento. Então, isso é um ponto que a gente tem que estar atento, que é exatamente a questão do divórcio. O que esse divórcio hoje está gerando na sua vida? Um trauma ou um crescimento? Porque às vezes o crescimento vai ser, gente, de fato, devagar. Mas a gente tem que ter intenção de o que você está fazendo de diferente hoje para que isso gere crescimento na sua vida. Ou você simplesmente chegou a um monte de conclusão destrutiva sobre você mesmo, a um monte de... Você chegou a um monte de conclusão onde você se inferioriza, se desqualifica, se rejeita, se critica, tá se abandonando, não tá tendo nenhuma atitude amorosa por você, não tá buscando ajuda. Percebe? Então, situações difíceis, situações destrutivas, elas podem gerar duas coisas na nossa vida. Elas podem gerar um trauma, e isso vai enrijecer a gente. O trauma, ele gera fobia, ele gera estresse pós-traumático, ele gera neurose. A gente fica sobrevivendo, a gente fica ameaçado, em alerta, fugindo da vida, inseguro na vida. Ou a gente pode se desenvolver, crescer, amadurecer na vida, tá? Então, essa é uma pergunta muito importante, porque isso tem a ver com a gente recomeçar, se concentrar nas nossas energias, né, no construtivo, no positivo e recomeçar. E aí vem o quarto ponto, tá, gente? O quarto ponto, que é a relação com o eu. Por que que o recomeçar é importante? Estou pensando e não consigo diferenciar amor próprio de egoísmo. Tá, já vou falar sobre isso, tá? Antes da gente terminar, eu vou falar um pouquinho isso. O quarto ponto. Por que, Dri? Você falou aí sobre um monte de coisa de recomeçar e etc. E aí a gente vem nesse ponto que pra mim é o ponto mais fundamental. Se você, eu tô vendo um monte de gente falando aí, né? Eu me sinto estagnada, eu me sinto paralisada. Gente, se você tá sentindo e percebendo essas coisas na sua vida, uma coisa que eu posso te dar certeza absoluta é de que você precisa investir na sua relação com você. Você precisa investir na forma que você se sente com você mesmo, no tempo que você investe em você, na ajuda que você investe para você mesma, o que você tem feito com você e para você, como você se percebe, como você se trata. O que acontece? E aí é um ponto muito fundamental da nossa consciência para a gente se desenvolver. A grande questão, e isso muitas vezes leva um choque para as pessoas, mas a grande questão é que se a gente não cuida, nós nos tornamos os nossos agressores. E aí a gente pode se separar de uma pessoa abusiva, a gente pode já não morar mais com um pai ou uma mãe destrutiva, abusiva, a gente pode ter saído daquele emprego de alguém né, de um chefe abusivo, mas a gente precisa estar atento, porque se a gente não estiver, a gente mesmo se torna abusivo, a gente mesmo se torna os nossos próprios agressores. Nós nos tornamos nossos agressores. E essa é a grande questão. Se você está paralisado, enrijecido e travado na vida, você pode ter certeza que de alguma forma você está se agredindo, seja porque você está alimentando dores em você e falando coisas destrutivas e negativas, né, e até agressivas para você, que te inferiorizam, que te desqualificam, que te desmotivam, porque você está se abandonando, né? Você não tá tendo cuidado. E aí tem sempre um exemplo que eu uso que é assim, 100% das vezes dá certo. Que eu falo assim, se a sua filha tá passando por isso, se uma criança caiu da bicicleta, machucou o joelho,
e tá chorando. O que você faz? Você vai lá socorrer ela, passar uma aguinha, cuidar, ver se tá ferido, o que é, nananã. Ou você tá lá escorrendo sangue, dane-se, esse joelho ralado, que sangue mesmo. Quem mandou, idiota, ter caído? O que a gente faz? A gente tem empatia, né? A gente cuida, a gente zela, a gente dá atenção à dor, à ferida, a gente acalma, a gente atende, a gente olha, a gente gasta energia, tempo e atenção, cuidado com aquilo ali. E por que a gente é diferente com a gente? Porque se você tá parado, travado, enrijecido, né? Se você tá traumatizado, é porque você não tá ouvindo a sua necessidade de buscar uma ajuda, de ter uma atitude saudável para você, de gastar mais tempo com você. E é claro, né, gente, que não é do dia para noite. A gente precisa ter persistência, resiliência, cuidar, ter disposição de aprender a cuidar de si. Tá, Senara? Porque isso a gente aprende. A gente aprende a cuidar de si. Isso é algo que você, se você tem disposição e intenção de, você aprende. Tá bem? Então, aí fala, o recomeço, ele expressa muito sobre como está a nossa relação com a gente mesmo. Então, se a gente tem essa tendência a ficar muito travado e enrijecido nas situações e viver as coisas de forma, né, as dores de forma muito intensificadas, paralisadoras, fundo do poço, enrijecidas, isso fala sobre a nossa relação com a gente mesmo, tá? Agora, se a gente tem uma tendência a viver a nossa dor, buscar ajuda, cuidar da gente, nos dar atenção, ver o que a gente tá precisando, né? Aí a gente consegue, né, iniciar, a gente consegue recomeçar de uma forma mais eficiente, mais construtivo, tá bom? Então, esse quarto ponto, que é exatamente a relação com o eu, tá bom? Então, eu coloquei aqui. Desistir, se abandonar, não se dar coisas boas, é dizer para si mesmo que você não merece, reforçar as suas feridas. Muitas vezes é isso, né? Walter, se você quiser, a gente pode conversar no privado, tá? A gente pode conversar no privado se você estiver querendo conversar. Mas é importante a gente não incentivar, né, esse tipo de agressão, principalmente numa live, tá? Então, se você estiver precisando de ajuda, a gente pode conversar na individual, tá bom? No privado, nós dois. Então, gente, a gente precisa estar muito atento, né, em reforçar, né, as nossas, em cuidar, né, da nossa relação com a gente mesmo, de como a gente está, né, se relacionando com a gente, pra gente não ficar reproduzindo exatamente as atitudes do agressor que um dia nos feriu, né, tá? Então, a gente precisa aprender, e é isso, né? Isso é um exercício diário, com certeza isso é um exercício diário, tá? Eu vou conversar com o Walter, eu acho que o nome dele é Walter, né? Walter, né? Seu nome? No individual, tá bem? Então, fique atento, porque se você estiver muito enrijecido, com dificuldade de recomeçar, com essa dificuldade de desenvolver, né, se desenvolver, provavelmente existe ali alguma trava, algum processo na sua relação com você mesmo, né, que tá te impedindo, tá? Então, vamos lá para aquela dúvida que vocês colocaram, né? Vocês perguntaram qual é a diferença entre egoísmo e autoestima, né? Autoestima que vocês falaram, autocuidado, amor próprio, não é? Amor próprio. Qual é a diferença entre amor próprio e egoísmo? Tá, isso mesmo, amor próprio e egoísmo. Vamos lá, gente. Gente, egoísmo, né, vamos lá. É porque é muito. As pessoas que têm uma tendência a ser agrado sempre, elas têm muito medo de ser egoístas, né?
porque as pessoas fantasiam que ser egoísta que dizer não é ser egoísta. Mas vamos lá. Ser egoísta tá relacionado ao quê? A um condicionamento. O que é condicionamento? Eu não tenho escolha. É uma reação que eu tenho. É um mecanismo de defesa. Então, eu sempre digo não. Eu sempre penso em mim, em primeiro lugar. Porque isso, de alguma forma, foi uma forma adaptativa daquela pessoa. Aquela pessoa, às vezes, passou por privações. Aquela pessoa, às vezes, passou por situações, por dores, por feridas, que fez ela entender que ela sempre tem que pensar nela em primeiro lugar. Ela pensa nela em primeiro lugar, ela sempre diz não, ela sempre se prioriza. E aquilo se torna um condicionamento e não uma escolha. Não é uma escolha, é um condicionamento. Mas entenda que o egoísmo, ele é um condicionamento tanto quanto o agrade sempre. O agrade sempre é um condicionamento também. A pessoa que tá sempre dizendo sim, que tá sempre agradando, que tá sempre servindo, que tá sempre disponível, que morre de medo de dizer não, é uma pessoa que também é condicionada, ela também não tem liberdade de dizer não. Ela também está adaptada, ela também se adaptou àquilo. Aquilo também é um processo de sobrevivência. Então, entenda que a saúde, ela fala sobre liberdade, sobre autonomia. Eu me sinto livre, a partir da minha autoestima, de avaliar em determinadas situações se eu posso dizer sim ou se eu posso dizer não. Entende? Então, a minha autoestima me dá autonomia de escolha para avaliar a situação. Nessa situação, se eu disser sim, o quanto isso me afeta? Eu vou estar me abandonando, me destruindo, isso vai ser ruim pra mim? Ou eu simplesmente não tô afim e eu vou dizer um não hoje, porque eu já disse sim ontem, hoje eu tô afim de me dar mais preferência, aí amanhã eu vou dizer sim, entenda. E aí essa diversidade, entende? Essa diversidade, nessa liberdade, aonde eu posso usufruir da minha humanidade inteira, é saúde. Eu estou escolhendo a partir da minha humanidade, né? E a partir da minha avaliação se aquilo é bom ou não, se dá ou não dá. Entende? Isso é a diferença. Então, uma pessoa que é egoísta, e aí entenda, atitudes egoístas, todo mundo pode ter. Todo mundo pode ter. Mas uma pessoa que ela é egoísta, ela está condicionada tanto quanto uma pessoa que é agrade sempre. Que só pode agradar, tá bom? Os dois são condicionamentos, né? E outra coisa é a liberdade, onde a pessoa pode escolher pelo sim e pelo não, tá bom? Gente, outro ponto aqui que foi colocado rapidinho, né? Que antes da gente ir pro texto e a gente fechar a live de hoje, foi que o Walter perguntou, né? A diferença, acho que foi o Walter, né? Que perguntou a diferença entre psiquiatra e psicólogo, né? Então, veja, o psiquiatra, ele vai fazer um tratamento medicamentoso, né? Que muitas vezes é necessário, que te dá um suporte pra gente, né, ter tempo, né, e ter qualidade de vida no nosso processo terapêutico, já que o processo terapêutico é um processo um pouco mais a médio e longo prazo. Então, aquilo que eu falei, né, é um processo, né, a terapia é um processo, a gente precisa ali de experiência e de vivência, não só para ter consciência dos nossos processos, mas para também ter experiências e desenvolver novas habilidades, instrumentos emocionais e poder desenvolver novas habilidades, né, inclusive nova autoimagem, enfim. Então, quando a gente tá num sofrimento psicológico mais grave, que a gente entende que isso afeta a qualidade de vida ou até coloca a nossa vida em perigo, a gente precisa ir no psiquiatra e a gente precisa fazer esse tratamento conjunto. Às vezes a gente precisa, inclusive, de outros médicos juntos, né? Então, assim, uma rede de apoio, tá? Então, nesse caso, né, Walter, que me parece que é uma depressão mais grave, sim, precisa de um tratamento medicamentoso junto com um tratamento psicológico. Por que um tratamento medicamentoso sozinho não resolve? Porque o tratamento medicamentoso, gente, é um tratamento passivo. Você toma uma medicação e essa medicação vai mexer na química do seu cérebro para diminuir, então, ali, né, e
na verdade, né, intensificar a produção, né, de alguns fatores e químicas, né, que aí depende de cada caso, é ansiedade, é depressão, é déficit de atenção, para que a gente entre ali numa estabilidade de humor, né, num foco, o que que é. E aí, esse é um tratamento passivo. A nossa psique, ela só se transforma num processo que é ativo. E o processo ativo, ele só acontece em terapia, tá? Ele só acontece com a gente agindo, tá? A gente precisa agir, a gente precisa se movimentar, né? A gente precisa ressignificar. Esse é um processo intransferível, né? Eu não posso fazer por você, nem como psicóloga, né? A psicóloga tá lá para ajudar num processo, né? Então, o psicólogo, ele tem conhecimento, o psicólogo, ele sabe quais perguntas fazer, ele sabe como ajudar a interpretar os processos, mas quem vai transformar o processo em si é cada um. Vai receber ali apoio, suporte e condução muitas vezes, mas é cada um, né? Esse é um processo ativo que a gente tem que fazer. Então, a gente precisa das duas, tá? Walter, precisa dos dois. E no caso da depressão, né? A depressão e a ansiedade, muitas vezes elas estão juntas, né? Estão conectadas. Então, precisa fazer juntas, tá? Para que você possa ressignificar, encontrar aí o prazer da sua existência, tá? E que se você precisar e quiser, a gente pode conversar no individual ali também, pra gente ver qual a melhor forma de você já buscar logo o mais rápido possível esse suporte, tá bem? Gente, em relação ao atendimento, essas questões, vocês podem mandar no inbox, tá? Que a gente conversa individualmente. Vamos pro texto final, que eu adoro esse texto. E eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Dessa live. A intenção da live, né, gente, é que a gente se comprometa, aproveitar esse momento de reinício do ano, pra gente também se comprometer com os nossos recomeços, né? Entender que a gente tem que aceitar o recomeço. Isso é o que vai fazer a gente chegar longe, né? A gente precisa se perdoar no caminho, a gente precisa entender as nossas dores, a gente precisa desenvolver uma relação de mais compromisso e amor com a gente mesmo, né? A gente tem que estar atento para ver se a gente não está se tornando os nossos próprios agressores, ter coragem para se responsabilizar pela nossa vida e entender que isso nos dá poder pessoal e investir no poder, né? E não no controle, tá bom? E é isso que a gente tem que buscar. Então, eu vou ler o texto e espero que vocês gostem, porque eu amo esse texto. Tenho, gente, quem não me segue lá no Telegram, Carla, é a comunidade da Dri lá no Telegram. E olha que legal, gente, que legal que eu tô fazendo lá no Telegram, que eu quero muito que vocês façam parte da comunidade da Dri. Eu tô mandando os resumos das lives. Então, essa live aqui, além de se ensinar a ir lá pro YouTube, vai ter resumo lá no Telegram. Aí, tem muita gente que fala assim pra mim, Dri, mas você fica... Amanhã vai ter mais, Só que amanhã, gente, vai ser lá no Instagram da Elisa. Eu vou, nos stories, eu vou deixar tudo certinho pra vocês, tá? Vai ser um pouquinho mais tarde e vai ser lá no Instagram da Elisa. E amanhã eu vou estar falando de uma coisa muito legal, que é o medo da exposição, né? Que eu acho que é um tema, assim, super recorrente. Todo mundo tem um pouco de medo de exposição, né? Então, impede muito a gente de viver, né? Muitas coisas legais, então acho que vocês vão gostar do tema. Mas assim, muitas vezes as pessoas até chegam pra mim e falam assim, mas você dá seus assuntos, seus temas muito de mão dada, assim, muito de mão beijada. Mas é essa a intenção, gente. É de dar a mão beijada. Se conhecer já é tão complicado, é isso, né? Autoconhecimento já não é um trem fácil. Se eu for dificultar, meu povo, tem que dar de mão beijada mesmo, né? O importante é ter gente aqui com intenção, com vontade. Eu fico super feliz, muito feliz. Vocês não sabem o quanto é gratificante pra mim, porque a terapia mudou a minha vida. E essa é a minha intenção, mudar a vida de pessoas, né? Enfim, futuramente aí poder estar dando palestras, desenvolvendo cursos, tudo pra
né, tá lançando cada vez mais aí o entendimento sobre saúde emocional. E tem um link, sim, tá, gente, no Telegram, do Telegram e na bio do meu Instagram, tá bom? Vamos pro texto? E aí vocês vão adorar. E lá no Telegram eu faço vídeos exclusivos pra lá, que eu bato papo com vocês, faço quiz hoje mesmo. Ah, olha que legal. Eu, inclusive ontem, sabe o que eu mandei lá no Telegram pra vocês? Indicação de 2 músicas pra fazer exercício, sabe? Exercício, uma música é pra exercício de interiorização, porque eu falo um pouquinho sobre as polaridades, a importância das polaridades de energia. Então eu falo sobre a importância da gente ter, ao mesmo tempo que a gente tem a energia do nosso guerreiro, da nossa garra, da nossa força, que é uma energia alta, da gente, né, ir pra vida, ir com intenção, né, e quando a gente fala de agressividade, é essa agressividade no sentido de garra, né, de uma energia potente. É importante também a gente ter a capacidade da nossa energia de leveza, da nossa energia de interiorização, que esses opostos são importantes, que é a nossa diversidade humana. Então lá eu mandei o link do vídeo de uma live que eu falo sobre a importância da nossa diversidade e eu falo também sobre os dois, passo ali a indicação de 2 músicas para ajudar vocês a acessar essas 2 energias. Porque tem gente que fica muito preso na energia só da garra e são de pessoas que têm dificuldade de relaxar e tem muitas pessoas que têm dificuldade de... Eu posso passar lá para vocês o link o nome do livro, tá, gente? Mas o PDF eu não vou passar, tá, gente? O PDF não dá porque, enfim, não é uma coisa legal eu tá passando PDF de livro pra vocês, né? Mas, e assim, gente, quem quiser comprar e ter o livro em mãos, olha na Amazon, porque a Amazon tá entregando bem rapidinho e, se eu não me engano, não tá saindo tão caro o livro, tá? Eu tô um pouco por fora, que faz muito tempo que eu já comprei o meu livro, esse livro, mas, se eu não me engano, ele não tá tão caro, tá? Mas são músicas muito legais. Eu sou terapeuta corporal, né, gente? Então eu sei o poder que a música tem na nossa vida. Então a gente pode sim usar a música como um instrumento. E é muito legal. Aí, R$ 39,90, tá? É um livro que vale muito a pena, gente. Esse livro vale a pena ter, sublinhar, escrever. Ele é maravilhoso. Essa mulher, ela é incrível. Mas vamos lá pro texto, que eu falo demais, né, gente? Gente, vocês veem as explicações que eu dou na história? Nem eu me aguento, gente. Os trem de 6 minutos. Eu fico, meu Deus do céu, isso aqui tinha que ser um vídeo e não um story. Eu vou resolver isso. Olha lá, já deu 1h20 de... Vamos pro texto, tá? Vamos lá pro texto. Esse texto, e aí vai ficar bem claro a importância do recomeço, a importância da autorresponsabilização, tá bom? E aí, se vocês quiserem, eu posso mandar esse texto aqui eu posso mandar pra vocês. Eu vou fazer um quiz agora no Telegram, então vocês já podem sair daqui direto lá pro Telegram, que aí esse texto aqui eu já posso mandar direto pra vocês também lá no Telegram depois do quiz. Então vamos lá. Autobiografia em 5 capítulos é o nome do texto. Capítulo 1. Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Caio. Estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Leva uma eternidade para eu encontrar a saída. Capítulo 2. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que eu estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Ainda assim, leva um tempão para eu sair. Capítulo 3. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele está ali. Ainda assim caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Sei onde estou. É culpa minha. Saio imediatamente. Capítulo 4. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta.
Capítulo 5. Ando por outra rua. Gente, isso é o poder do recomeçar. Se a gente cai no buraco e a gente desiste, a gente morre no buraco. Se a gente quer crescer na vida, a gente vai precisar sair muitas vezes desse buraco e começar a entender como que a gente participa nessa queda do buraco. E aí a gente vai começar a andar novas ruas. Vai começar a andar em novas ruas, vai começar a experimentar novas coisas. Tá bem? Tenho toda a certeza disso. Persista, recomece, entre de novo em contato com a sua existência, com a sua capacidade de resiliência, com a sua humanidade incrível e potente, forte na sua imperfeição. Que é isso, nós somos fortes na nossa imperfeição. E recomece a sua vida nesse novo ano, tá bem? Vamos lá pro Telegram, vou deixar o quiz, vou mandar esse texto para vocês lá no Telegram agora também. E logo vou estar subindo essa live lá pro YouTube, tá bem? Amanhã live, vai ser em horário diferente, tá, gente? Eu acho que eu combinei com a Elise 9h30, mas eu aviso pra vocês tudo pelos stories. Segue lá nos stories. Sinara, que bom ver que você tá terminando a live com o coraçãozinho um pouquinho mais tranquilo. Obrigada por todo mundo que participou. Walter, vamos se falar lá no individual, tá bom, gente? Um beijo no coração de todo mundo. Obrigada por ficarem até aqui e até amanhã.